Então vamos lá, vou começar falando para vocês sobre o que é uma crença. Então, o que é uma crença? Uma crença, a gente tem impressão às vezes, né, pessoal, que quando você está falando sobre crença, parece que é uma coisa de religião, né? Parece que é uma coisa que você acredita, vinculada a alguma religião. E não é. Crença tem a ver com aquilo que nós acreditamos. Então, tudo que nós acreditamos são crenças. Ou seja, isso vem da palavra crenças, vem da palavra crer, de acreditar em alguma coisa. Então, isso não tem a ver somente com religião, que a gente fala, as minhas crenças, né? É um costume muito forte falarmos isso em relação a religiões. E existem as nossas crenças de uma maneira geral, falando aí de um lado mais psicológico, né? Existem essas crenças em todos os meios. Inclusive você, por mais que você não goste ou não participe de nenhuma religião ou de nada desse tipo, você tem as suas crenças em relação à vida, você tem crenças em relação a relacionamentos, você tem crenças em relação a trabalho. Por exemplo, então uma crença, gente, eu já vou dar exemplos daqui a pouco. Uma crença é aquilo que eu acredito. Hoje está falando-se muito em relação, hoje sempre, né? Fala-se muito em relação a crenças limitantes. Existem as crenças limitantes, que são aquelas crenças que nos limitam, que nos seguram de evoluir. E existem as crenças que são crenças apoiadoras. São aquelas crenças que nos apoiam a fazermos as grandes mudanças. Então, vejam só. A crença, então, é tudo que nós acreditamos. Nem todas as crenças, elas são limitantes. Porque eu estou aqui hoje para falar nessa live para vocês sobre crenças limitantes. Mas eu já falei agora no começo que existem as crenças apoiadoras. Então, nem todas as crenças somente limitam. Existem algumas crenças que nos apoiam. E elas são boas pra gente, né? Então, vejam. Como se formam as principais crenças? As principais crenças, desde que nós nascemos lá, desde que nós aprendemos a falar, desde que nós aprendemos que nós somos gente, né? A gente está escutando coisas. Como, por exemplo, uma crença em relação à parte do trabalho, que Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem esse ditado popular? Certo, mas e quem trabalha à noite? Pô, Deus não ajuda quem trabalha à noite? Que história é essa, né? Que só ajuda quem cedo madruga? Peraí, mas... né? E se eu não gosto de levantar cedo? Mas eu trabalho durante o período da tarde? E aí? Como é que funciona isso, né, gente? Então, Deus ajuda quem cedo madruga é uma crença que a gente vem com isso aí desde muito pequenininhos, com essa informação que nós viemos lá da nossa família, escutando esse tipo de repetições. Tem uma outra crença que fala sobre dinheiro, que é bastante conhecida, que fala que dinheiro é sujo, né? Nossa, dinheiro é sujo. Gente, se dinheiro traz riqueza, traz tantas outras possibilidades de passeios, de você viver economicamente melhor, de dar uma situação de conforto para a sua família, por que o dinheiro vai ser sujo, né? Então, veja, são informações que nós vamos aprendendo durante a nossa infância com a nossa família. E os nossos pais, ou as pessoas que nos criam, os avós, a tia, a professora da escola, a babá, todos nós temos crenças. Porque nós nascemos, nós fomos criados escutando coisas dessas pessoas que nos criaram. E aí essas coisas que nós escutamos, para eles essa crença tinha um fundamento.
E daí essa crença tendo um fundamento, ela influenciou nessa pessoa para ela ser quem ela é hoje e ela estar te ensinando isso durante a tua infância, né? Então, lembre-se que tudo aquilo que limita você, tudo aquilo que impede você de ir para frente é uma crença limitante que pode estar por trás de tudo isso, que normalmente é uma crença limitante que está por trás de tudo isso, segurando você. Então, tem uma crença em relação a dinheiro que fala assim, todo rico é avarento. Meu Deus, mas tem tanta gente rica que que ajuda outras pessoas e é tão bom. Então, nem todo rico é avarento. É uma crença que alguém te ensinou por algum motivo que aprendeu em algum momento da vida. Eu trabalho muito com o tema de relacionamentos, né? Aí existem pessoas que têm crenças assim, homem nenhum presta. Nossa, mas ninguém presta. Não, homem nenhum presta. Todos os homens são mentirosos, enganam as mulheres e traem as mulheres. Minha gente, todos fazem isso? Ou as pessoas que você se relacionou até hoje fizeram isso com você? Ou as pessoas que a sua mãe se relacionou fizeram isso com ela? Ou as pessoas que a sua tia se relacionou fizeram isso com ela? Mas nenhum homem presta. Nenhum homem presta, né? Uma outra situação que está assim muito pairando no nosso inconsciente coletivo agora, em relação aos relacionamentos, é que ninguém quer nada sério. Não, ninguém quer nada sério, Flávia. Tá muito difícil arrumar um relacionamento bom, porque ninguém quer nada sério. Gente, ninguém. Nem você, porque você também tá no meio desse pessoal, né? Não, eu quero. Eu tô aqui fazendo terapia com você porque eu quero encontrar uma pessoa, porque afinal eu presto. Sim, mas se você presta e você está vibrando numa frequência que você presta, você vai arrumar alguém que preste. Então, com crenças parecidas com as tuas. Então, gente, crença é isso. Eu tô aqui, ó, suando a camisa, trabalhando pra caramba e não consigo ser promovido. Nossa, já fiz curso que falaram que era pra fazer, já fiz. Já estudei, já fiz mais isso, mais aquilo, já mandei currículo, já falei com o chefe, já fiz network, já fiz tudo que tinha que fazer. Não consigo ser promovido. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Se nada, você já fez tudo que precisava ser feito para você conseguir ser promovido e você não está sendo promovido, o que é que está por trás de tudo isso que não está permitindo que você seja promovido ou promovida? Então, normalmente existe uma crença que te limita. Em outras palavras, eu posso dizer para vocês que existe um programa. As crenças, gente, elas são o quê? Elas são programas subconscientes nossos, que estão impedindo a gente sair de um lugar e irmos para um outro lugar que nós tanto queremos ir. Flaviana, mas eu quero. Sim, você quer. Conscientemente, você quer sair daqui e vir para cá. Você tem consciência disso. Consciência é a nossa capacidade de racionalidade, é a nossa capacidade de atenção, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa live. Eu estou aqui explicando isso para vocês, então eu estou olhando aqui do lado, estou olhando meu roteiro para eu trazer bastante informações importantes para vocês. Então, por detrás de tudo que a gente acredita em quê? São programas que estão regendo a nossa vida. E aí nós precisamos, se tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando, é porque tem um programa por trás disso impedindo você. O que acontece no nosso celular, né, gente? Nosso celular, de vez em quando, ele fala assim pra você: nova versão do WhatsApp, né? Que é um negócio que quase todo mundo usa. Atualize. Então tá bom. Aí você vai lá, atualiza, nova versão. Opa, agora. Aí você fala: nossa, tem uma figurinha nova nesse WhatsApp aqui atualizado. Nossa, nesse
WhatsApp atualizado tem uma nova fonte, sei lá, tem uma funcionalidade diferente aqui que antes eu não via, e com essa atualização do sistema, agora eu tenho. Então, vocês vejam, estou falando aqui de uma coisa eletrônica, né, de um produto. O computador é a mesma coisa. Atualiza aqui a nova versão do sistema operacional. Aí você atualiza e fala, olha quantos botões novos, que bacana, eles atualizaram e ficou melhor. Né, no seu trabalho, muitas pessoas que trabalham aí com computador, com programas, enfim, de vez em quando está surgindo uma versão nova para você atualizar o sistema. E a nossa cabeça, a nossa mente, ela também é um sistema que de vez em quando precisa ser atualizado. Então, se você está tentando ir numa direção e não está conseguindo, é porque o seu sistema operacional está precisando ser atualizado, né? Então, tem crenças limitantes que estão bloqueando você de conseguir deslanchar em alguma direção que você está querendo deslanchar. Qualquer direção, pode ser em relação ao relacionamento, pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação à criação dos filhos, pode ser em relação às amizades. Poxa, mas eu só atraio amizades que não dão certo, que não são boas parcerias. Olha, talvez vá investigar, porque o que você escutou? Normalmente eu falo para os meus clientes assim, né? Eu sempre, quando eu percebo que tem uma crença limitante por trás, gente, as crenças mais poderosas são as crenças que nós ouvimos por mais tempo na nossa vida, ou que a gente ouviu lá muitas vezes durante a nossa infância e você nem sabe que isso é uma crença, mas você de repente repete isso, né? Então, tá a pessoa lá me falando assim, um caso que eu atendi recentemente. Flaviana, minha vida profissional não deslancha. Eu já fiz vários cursos, já trabalhei nessa área dos cursos que eu estudei, mas eu consigo arrumar até bons empregos, mas sabe quando a coisa não desenvolve? Sei. E daí depois eu acabo pedindo a conta, eu acabo me ficando insatisfeito com esse trabalho que eu estou, e eu acabo pedindo a conta. Certo, entendi. Aí a pergunta que eu sempre faço: o que você escutava sobre trabalho na sua infância? Ah, Flavinha, meu pai, eu era um menino, né? Eu era um menino que não gostava muito de estudar, não, sabe? Gostava muito de estudar. E quantos casos nós temos assim, gente? Milhares. Existem as pessoas que não gostavam de estudar e iam bem na escola, né? Eu tive muitos colegas assim que não gostavam de estudar, não estudavam, mas iam muito bem. E tinha aquelas pessoas que estudavam e iam bem, né? Ah, não, o meu pai falava assim pra mim: esse moleque aí não gosta de estudar, não vai dar em nada na vida. Ah, não, esse moleque preguiçoso, nunca vai conseguir arrumar um emprego que preste. Nossa, teu pai falava assim com você? Falava. E como é que você se sentia quando o seu pai falava que você não ia dar em nada na vida? Ah, Flaviana, pra mim era tão normal escutar aquilo ali, ele falava isso sempre, que eu deixava pra lá, não retrucava, eu não gostava mesmo de estudar, e ele falava que era porque eu não gostava de estudar, eu não queria ser ninguém na vida, e não ia dar em nada, e que eu era um moleque que não ia dar boa coisa na vida. Quanto tempo você escutou isso na sua vida? Ah, ixi Maria, escutei a vida inteira, escutei isso na minha infância, escutei isso na minha adolescência. O que esse meu cliente estava fazendo, gente? Olha que interessante. O subconsciente dele, veja, não é a consciência. Ele não tinha nem consciência quando ele escutava essas coisas. Consciência é a capacidade que eu tenho agora de analisar. Esse copo é transparente. Opa, tudo bem. Eu sei o que é transparência, por isso eu olho aqui, eu vejo que tem água, eu balanço, esse copo é transparente. Quando esse menino ouvia isso, que ele era muito pequenininho,
que ele tinha acabado de entrar na escola e que a mãe mandava estudar para a prova e ele não estudava, e o pai falava que esse moleque nunca vai dar em nada, ele não tinha como analisar as coisas, ele nem conhecia isso, então ele foi só internalizando, esse moleque não vai dar em nada. E era com ele, então ele pensava, eu não vou dar em nada na vida, eu só não gosto de estudar mesmo, não vou dar em nada, eu não presto, não vou dar boa coisa na vida. E conforme o pai repetia isso, todas as vezes que ele não queria estudar para a prova, ele foi internalizando mais forte essa informação. Então, isso virou uma crença tão poderosa dentro dele, essa é uma crença limitante, uma crença que limitava, até esses tempos que eu estava atendendo ele, né? Limitava ele de crescer. Porque dentro dele, o nosso subconsciente, gente, ele é muito inteligente, ele quer evitar problemas. Então, se eu não vou dar em nada na vida, e foi meu pai que diz isso, meu pai sempre foi uma autoridade para mim, então eu vou honrar o que o meu pai disse, que eu não vou dar em nada. E aí ele ia até um ponto no trabalho, era demitido. Ia até um ponto no trabalho, pedia conta. Ia até um ponto no trabalho, se ficava insatisfeito, tão aborrecido, chateado, dava um jeito de sair dali que não queria mais aquilo. Então, veja, ele tinha tão forte uma crença dentro dele que ele não ia dar em nada, que ele impedia qualquer possibilidade de crescimento que ele desse em alguma coisa boa. Vocês pensam como isso é sério, gente, na nossa vida? E eu atendo muito esse pessoal dos relacionamentos, né, que querem melhorar os relacionamentos. Aí a pessoa fala assim, mas eu só arrumo um relacionamento que não presta, Flaviana, que não dá certo, pessoas incompatíveis comigo. Quando você vai investigar, entender bem, a pessoa tem uma insegurança tão grande dentro dela que ela tem muito medo de ficar sozinha. Muito medo de ficar sozinha. E aí, quando eu tenho muito medo de ficar sozinha, aparecem relacionamentos que não dá nem muito tempo da pessoa avaliar se ele vai ser muito compatível com ela, mais compatível ou menos compatível. Ela já se fixa esse relacionamento. Daqui um pouco de tempo ela vai percebendo que aquele relacionamento não é compatível com ela. E daí vira em sofrimento que ela não consegue terminar esse relacionamento. Aí você vai descobrir, não, eu tenho pavor de pensar que eu vou ficar sozinha, porque eu acho que eu vou morrer sozinha. Aí ela se sujeita a ficar em situações difíceis de relacionamento, porque ela tem medo de ficar sozinha. Então tem uma crença dentro dela, por exemplo, que eu tenho medo da solidão. Pessoas que vivem sozinhas são pessoas tristes. Então tudo isso que eu tô falando pra vocês são crenças limitantes, ou seja, crenças que limitam a gente de crescer, de melhorarmos, de prosperarmos, de termos uma condição de vida melhor, né?